Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa comunidade Positivo e Próspero. É uma alegria imensa ter a companhia de vocês de novo e para quem está chegando agora, sintam-se em casa. Aqui a gente faz essa jornada de transformação juntos, usando o poder da nossa mente. E olha, se você perdeu algum episódio, fica a dica. A playlist completa da série está aqui no canal e também na descrição. Hoje a gente está no nosso 16º encontro, já é uma bela caminhada, né, Sam? Parabéns a todo mundo que está acompanhando, a gente já está se aproximando dos capítulos finais. E o tema de hoje é fundamental. A gente vai mergulhar no capítulo 16 do livro O Poder do Subconsciente, que se chama Sua Mente Subconsciente e as Relações Humanas Harmoniosas. Vamos descobrir juntos a chave mestra para ter relacionamentos mais felizes com todo mundo. Olá! E a ideia central desse capítulo é, de fato, uma virada de chave. O Joseph Murphy parte de um princípio bem direto. A nossa mente subconsciente é como uma máquina de gravação. Ela não julga, ela só grava. E ela reproduz fielmente o que a gente imprime nela. É isso que abre a porta para aplicar a famosa regra de ouro nas nossas relações. A regra de ouro? Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. É isso, né? Exatamente. Mas o Murphy ele vai além da interpretação literal. O foco dele é no significado interior. Ou seja, o que você pensa e o que você sente sobre as outras pessoas é, na verdade, o que você está pedindo para si mesmo. Uau! Ok, vamos parar um pouco aqui. Essa ideia é muito impactante. E, sendo bem sincera, um pouco assustadora também. Assusta um pouco. Porque ele está basicamente dizendo que não existe um pensamento neutro, sabe? Cada crítica silenciosa, cada ressentimento que a gente guarda Vira um pedido. vira um pedido ao universo para receber mais daquilo. É um bumerangue cósmico. Exato. Ele usa aquela frase, com o juízo com que julgardes sereis julgados. Não como uma sentença moral para depois da vida, mas como uma lei mental. Uma lei que funciona aqui e agora. Uma lei impessoal. Impessoal e imediata. A sua mente, para ele, é o meio criativo. Então, se você pensa algo negativo sobre um colega de trabalho, o seu subconsciente não entende que é sobre o colega. Ele só registra o padrão negatividade, julgamento, e manifesta isso na sua vida. O bem que você deseja, volta, e o mal, bom, também volta. A teoria é incrível, mas é nos exemplos práticos que a coisa fica, assim, mais palpável e até um pouco estranha, né? O livro traz umas histórias bem fortes para ilustrar esse princípio. Podemos começar com aquela do homem que ficava doente lendo o jornal? Sim, essa é ótima para entender o conceito. Esse homem contava que toda vez que ele lia sobre corrupção, sobre crimes, ele era tomado por uma raiva muito intensa. E era algo físico, né? Não era só um incômodo. Era físico visceral. Deixava ele esgotado, doente mesmo. E a solução que o Murphy apresenta não foi tipo, pare de ler o jornal. Foi outra coisa. Exato. A análise do autor é que o homem estava literalmente se envenenando com os próprios pensamentos. A raiva que ele projetava naquelas pessoas das notícias estava sendo gravada no subconsciente dele e se manifestando como doença no corpo. A solução foi uma mudança de padrão. Em vez de reagir com raiva, ele deveria, em silêncio, afirmar paz, harmonia e sabedoria para todas aquelas pessoas das notícias. E aqui a coisa fica muito interessante. Se a gente olha para isso com as lentes da psicologia de hoje, o que está acontecendo? É uma cura mágica ou ele está, no fundo, praticando uma forma de reestruturação cognitiva? É uma interpretação perfeita. Ele está escolhendo um foco interno que acalma o sistema nervoso dele, em vez de deixar o caos externo tomar conta. É quase um exercício de mindfulness. Exatamente. De uma perspectiva atual, ele está quebrando um ciclo de feedback negativo. O resultado é o mesmo? Ele se sente melhor. O mecanismo que a gente propõe hoje é diferente, mas o resultado é o mesmo. Murphy chama de mudar a gração do subconsciente. Hoje, um terapeuta talvez chamasse de regulação emocional ou uma técnica de TCC. E isso me leva direto para outro caso do livro que parece ter a mesma lógica. O do executivo que bloqueava a própria promoção. Sim, esse talvez seja o exemplo mais direto da tese do Murphy.
O executivo se sentia muito injustiçado pelo chefe. E no discurso interior dele, sabe aquela conversa que a gente tem na nossa cabeça? O tempo todo. O tempo todo. Ele só criticava, sentia ressentimento, julgava o chefe. E claro, o chefe o tratava com frieza, com distância. Havia uma correspondência exata, então, entre o monólogo interno dele e a realidade que ele vivia. Precisamente. A virada de chave aconteceu quando ele decidiu testar o princípio. Ele começou a afirmar com sinceridade todo dia: meu chefe é guiado pela ação divina em tudo o que faz. Ele merece ser promovido. Ele parou a luta mental. Parou de brigar com o chefe dentro da cabeça dele e passou a desejar o bem. Promovido e transferido para outra cidade, e o executivo ficou com a vaga. A pergunta que fica é: foi a tal ação divina ou foi uma profecia autorrealizável? Será que, ao mudar os pensamentos, ele não mudou a própria linguagem corporal, o tom de voz, a atitude no trabalho? É muito provável que sim. E essa mudança de comportamento provocou uma reação diferente no chefe. Com certeza. Raiva e ressentimento são coisas visíveis, mesmo quando a gente não fala. A gente vê na tensão dos ombros, no olhar. Ao trocar isso por boa vontade, mesmo que fosse algo forçado no começo, ele provavelmente se tornou uma pessoa mais agradável de se ter por perto, mais colaborativa, e isso, claro, melhorou a dinâmica entre eles. A explicação do Murphy é metafísica, mas o resultado é psicologicamente muito plausível. Vamos para o terceiro exemplo que eu acho ótimo, o do ator que passou a odiar o público. Ah, sim. Ele foi vaiado na estreia e entrou num ciclo vicioso, né? Ele sentia a raiva da plateia, a raiva afetava a atuação dele, a atuação ruim gerava uma recepção fria do público. O que reforçava a raiva dele. Um looping. Exato. Como ele quebrou isso? Da mesma forma, ele percebeu que o ódio estava envenenando a si mesmo, não a plateia. Então ele criou uma nova rotina. Todas as noites, antes de entrar no palco, ele ficava quieto nos bastidores e, nas palavras do autor, enviava pensamentos de amor e boa vontade ao público. Ele afirmava para si mesmo que daria o melhor dele para aquelas pessoas. E, de novo, a pergunta: foram as vibrações de amor que mudaram a plateia? Ou foi o fato de que, ao acalmar a própria raiva e ansiedade, ele conseguiu atuar melhor, mais confiante, mais relaxado? Eu diria que a segunda opção faz mais sentido hoje. Ele mudou o estado interno dele, o que permitiu que o talento dele aparecesse sem o bloqueio da amargura. Um ator que ama o público projeta uma energia totalmente diferente de um que o despreza. E o público sente isso, né? A mudança interna dele transformou a performance. E a performance... A consequência mudou a reação da plateia. Faz todo sentido. Ok, então o princípio central parece ser sobre gerenciar nossas reações internas para influenciar os resultados externos. Mas e quando a gente lida com pessoas que são de fato difíceis, tóxicas, irracionais? O livro fala sobre isso? Sim, e a abordagem dele é bem interessante. Ele introduz o conceito de maturidade emocional. Para ele, uma pessoa emocionalmente madura é aquela que se recusa a reagir de forma negativa ao mau humor, à crítica ou à negatividade dos outros. É sobre proteger a própria paz interior. Exatamente. É entender que a explosão de raiva do outro é sobre o estado interno do outro, não sobre você. É não deixar a desarmonia de alguém virar a sua. Uma ideia muito poderosa. E ele vai além. Para lidar com pessoas difíceis, ele sugere usar uma lente de compaixão. Ele as descreve como doentes psicologicamente ou mal condicionadas. A linguagem é um pouco datada, claro, mas a ideia por trás é muito útil. Qual seria essa ideia? Que comportamentos agressivos ou cínicos muitas vezes são reflexo de condicionamentos negativos da infância, de distorções mentais. Entendi. Eu consigo ver o valor prático disso. Se a gente reformula mentalmente uma pessoa difícil, não como um inimigo, mas como alguém que está sofrendo, psicologicamente doente, isso despersonaliza o conflito, né? Fica mais fácil não levar para o lado pessoal. Sim, é uma ferramenta de desapego emocional. E ele é bem claro.
Isso não significa ser passivo ou um capacho, como ele mesmo diz. Tentar agradar para evitar o conflito, o apaziguamento raramente funciona. A recomendação é se manter firme no seu ideal de paz, mas sem entrar na briga emocional da outra pessoa. Mas aqui tem uma questão delicada. Essa filosofia parece colocar todo o peso de um relacionamento ruim nos pensamentos de uma pessoa só. E em situações de abuso real, de injustiça, Murphy não estaria sugerindo que algum pode simplesmente pensar positivo para harmonizar uma relação com um parceiro abusivo, certo? Essa é a crítica mais importante, e é o ponto em que a filosofia dele, se levada ao extremo, pode se tornar perigosa. Ele não aborda a necessidade de ações externas, coisas como estabelecer limites firmes ou até se afastar de situações tóxicas. O foco dele é quase todo na mudança interna. A implicação é que se você consertar seus pensamentos, o comportamento do outro vai mudar. A psicologia moderna diria que não é bem assim. Diria o quê? Que em muitos casos você precisa mudar seus pensamentos e suas ações. E a ação mais importante pode ser sim colocar uma distância segura. Certo. Então, no fim das contas, o que a gente pode extrair de mais importante deste capítulo? Se a gente tirar essa camada, digamos, metafísica dos anos 60, qual é o núcleo prático que ainda vale hoje? Eu diria que podemos resumir em 3 grandes ideias. A primeira é que o nosso monólogo interno funciona como um ensaio para o comportamento. Aquela conversa silenciosa que temos na cabeça sobre as pessoas, ela molda nossa atitude, nossas microexpressões, nossa linguagem não verbal de um jeito que a gente nem percebe. Ou seja, antes mesmo da gente abrir a boca, o nosso discurso interior já preparou o terreno da interação. Perfeito? O segundo insight é o valor estratégico da boa vontade. Escolher desejar o bem aos outros, focar nas qualidades positivas, mesmo que no começo seja forçado, é uma ferramenta muito pragmática. Isso pode desarmar conflitos, quebrar ciclos de negatividade. Não é sobre ser ingênuo. É sobre ser estratégico com as emoções. E o terceiro? Regulação emocional é poder. A capacidade de não deixar a negatividade de outra pessoa ditar o seu estado emocional. É o que Murphy chama de maturidade emocional. Hoje, a gente chamaria de inteligência emocional. É a habilidade de proteger o próprio bem-estar, não importa o caos lá fora. Quem controla a reação, no fim das contas, controla a situação. Então, o poder do subconsciente, visto por uma lente moderna, é menos sobre leis cósmicas e mais sobre um manual antigo de terapia cognitivo-comportamental. É sobre reconhecer que nossos pensamentos moldam nossos sentimentos, que por sua vez moldam nossos comportamentos e que esses comportamentos influenciam o mundo à nossa volta. Essa é uma excelente síntese. Ele estava descrevendo fenômenos psicológicos reais, mas usando a linguagem da época dele. O como dele pode parecer datado, mas o quê, o poder do nosso foco interno para transformar nossas interações, isso continua incrivelmente relevante. Esses princípios são realmente poderosos para harmonizar as relações. E no nosso próximo encontro, vamos mergulhar num tema que é a base para muitas dessas curas: o perdão. Vamos explorar como usar a mente subconsciente para perdoar de verdade a si e aos outros. Não percam! Vai ser uma conversa transformadora. Muito obrigada pela companhia e pela energia de todo mundo. A gratidão é um pilar para uma vida positiva e próspera e a gente é imensamente grato por ter cada um de vocês aqui. E fica a recomendação forte. Adquiram e estudem a obra original de Joseph Murphy. Essa nossa análise é um guia, um estímulo, mas a leitura do livro completo é essencial para absorver toda a riqueza dessas ideias. E, claro, interajam com a gente. Deixem nos comentários qual foi o insight deste capítulo que mais marcou vocês. Curtam o vídeo, se inscrevam no Positivo e Próspero, ativem as notificações e compartilhem quem pode se beneficiar dessa mensagem de harmonia. E para a gente refletir até o nosso próximo encontro, se o nosso mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior, qual pequena mudança no seu discurso silencioso sobre uma pessoa hoje poderia começar a transformar a relação de vocês amanhã?